Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Luana Gomide, mestranda do Prof. Bio, e hoje eu vim trazer para vocês a ideia e a atividade investigativa que eu apliquei na minha asa, tema 1, na Universidade de Brasília, com os cuidados e da minha orientadora, a professora doutora Maria de Nazaré. E aí, para começar isso, eu pergunto para vocês: nessa investigação, vocês enxergam genética? O que vocês enxergam de genética? Essa foi a inquietação que movimentou o que eu trouxe da minha asa junto com a minha professora. E para criar essa atividade investigativa, eu parti da seguinte problemática. Hoje, nós temos dificuldades em organizar, atualizar e apresentar de forma clara, acertada e avançada alguns conceitos, mesmo que básicos, da genética. Nós tivemos uma disciplina optativa de genética e despertou em mim uma curiosidade, onde eu observei que os professores e os alunos têm falhas quanto a conceitos básicos da genética. Então, esse foi o problema que gerou aí a pergunta da minha asa. Partindo disso, desse problema, eu tracei os seguintes objetivos. Através dessa atividade investigativa, eu busquei com os meus alunos que eles conseguissem enxergar e compreender alguns conceitos básicos da genética. Quais seriam esses conceitos que eu gostaria de atingir com essas atividades investigativas dessa aula? A compreensão do que é o crossover, né, e a importância desse crossover, a desmistificação de alguns dogmas sobre a genética, a discussão sobre a hereditariedade de uma forma geral e a assimilação do conteúdo de genética com o cotidiano. E como é que eu fiz essa atividade investigativa? A primeira coisa que eu fiz foi lançar essa imagem, né? Que foi uma imagem que a gente também trabalhou com a professora Nazaré. E os alunos lá da minha escola, eles têm facilidade com a internet, então eles seguem blogs, Facebook, Instagram, de conteúdo já da biologia, porque eles gostam da biologia. E essa imagem foi uma imagem que eu já tinha visto eles vindo no blog Biologia Total, né, do professor Jabilu, e eu trouxe essa imagem, projetei na televisão e perguntei para eles na aula: o que vocês enxergam de genética dessa imagem? O que vocês veem? Quais os conceitos vêm à mente de vocês com essa imagem? E aí eu dividi a sala em dois grupos e eles começaram a olhar essa imagem e analisar o que eles observavam a partir dessa imagem. Assim, os resultados foram incríveis, eles levantaram vários conceitos sobre genética e foi muito proveitoso. Depois dessa imagem, a gente começou a falar sobre genética, o que dava para interpretar dessa imagem, e eles começaram a despertar aí, querer falar um monte de coisa legal de alguns conceitos que eles já tinham do nono ano. Lembrando que essa atividade ela foi desenvolvida por uma turma de primeiro ano do ensino médio, lá no Colégio Maria Angélica. Depois desse momento, eu perguntei para eles se eles já tinham pensado em ser detetives, como é que seria que funcionava a genética forense, o que eles precisavam observar de genética em alguma imagem, alguma situação do cotidiano, o que eles gostariam de investigar e como que a genética poderia ajudar aí na questão da investigação, né? E quais os conceitos eles deveriam ter que estudar para saber o básico da genética. Aí a gente jogou, né, um jogo muito interessante chamado Detetive da Genética. Então, quem tiver curiosidade, é só clicar, né, nessa atividade que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. E esse jogo, você entra e você vira um detetive, um mini detetive. Vem uma situação de um crime com algumas características dos possíveis... Ai, meu Deus, como é que eu falo? Possíveis criminosos, e aí você monta um perfil do criminoso e no final do resultado do jogo ele fala se você acertou ou não, né, o criminoso. E o mais interessante nessa hora é porque o grupo dos meninos e o grupo das meninas, os dois acertaram o perfil do criminoso, os dois tiraram nota total. E a partir daí a gente começou a trabalhar alguns conceitos. E com esses conceitos eu perguntei outra pergunta para eles, outra investigação. Perguntei: esse jogo da genética, esse detetive da genética, ele tem falhas? O que ele traz de falhas?
E aí os alunos começaram a pensar, olha, professora, a partir dos conceitos que eles levantaram lá da primeira imagem. E aí muita coisa foi falada nessa parte, muitos conceitos errados eles conseguiram identificar e foi muito proveitoso. Partindo disso, a gente conseguiu chegar no consenso de algumas palavras básicas da genética que deveriam ter uma compreensão mais aprofundada, tanto para o jogo como para a análise daquela imagem. E as palavras que surgiram foram essas: gene, alelo, cromossomo, dominante, a questão de dominância, recessividade, heterozigose, homozigose, genótipo, fenótipo, cariótipo. Então, a gente, na hora do debate lá, os grupos, a gente levantou essas palavras e foi definir esses conceitos. E para finalizar a investigação, a gente fez uma sistemática onde eu organizei no Word Wall, né, que também é um jogo, eu vou deixar aqui na descrição, um joguinho de cartas onde os alunos eles iam abrindo as cartas e respondendo alguns conceitos básicos da genética com o que eles tinham chegado à conclusão nas investigações anteriores. Então essa parte foi muito legal, porque eles começaram a falar, isso aqui eu já sei que está errado, que a gente errou lá na análise da imagem, o jogo do detetive tinha essa falha, então assim, foi uma parte muito interessante essa sistematização, esse terceiro momento. E no final, né, desse jogo, eles abriam, respondiam algumas coisas desse jogo, eu já trouxe coisas da imagem, do jogo detetive da imagem, eles tinham um resultadozinho também, um desempenho. E com tudo isso, os alunos participaram, eles gostaram de ver o resultado, a questão de poder jogar pelos próprios celular, a gente usou notebooks também, a televisão da escola, então foi uma parte assim bem desenvolvida. No final, esses resultados, eles geraram o conhecimento que eu queria, eles responderam à problemática e eles conseguiram atingir os objetivos propostos lá do início da atividade investigativa. Só que essa investigação, depois da análise com os próprios alunos e dos resultados, a gente viu que daria para fazer outras atividades ainda além dessa atividade que a gente fez nessas aulas de 2 aulas de 50 minutos cada. O legal foi que essa atividade investigativa ela trouxe novas possibilidades e mostrou que eu posso aprimorar e fazer a recomposição desses conteúdos. Então, a partir daqui, eu até entrei em contato com a professora, a gente vai planejar uma melhoria dessa prática, porque eu quero usar outras vezes essa atividade investigativa, a gente vai implementar uma melhoria desse projeto, monitorar e descrever os efeitos que a gente trouxe dessa investigação para avaliar os resultados dessa investigação e trazer uma nova investigação depois aprimorada dessa asa, porque eu acho que dá para ficar ainda melhor do que foi o resultado dela. E é isso, né? Foi uma investigação maravilhosa, os alunos adoraram e até a próxima investigação.